palmas. Levanta vento norte, vem ó vento sul, sopra sobre o seu jardim, derramem os seus aromas. Vem ó vento norte, vem ó vento sul, assopra sobre o seu jardim, derramem os seus aromas. Ah, vem o meu amado, vem o meu amado, vem o meu amado, vem ao seu jardim. Vem o meu amado, ao meu amado, vem o meu amado, venha sobre o seu jardim. Sopra vento norte, vem ó vento sul, sopra sobre o seu jardim, que se derramem os teus aromas. Venha, venha, Espírito Santo, que se exale de mim o bom perfume de Cristo. Venha ao seu jardim, 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 amado da minha alma. Assentado sobre os querubins, tu que estás entronizado em meio aos serafins, tu que estás aclamado por anjos, tu que estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Oh, oh. Tu que estás assentado sobre um trono de glória. Yeah. Tu que estás entronizado sobre os louvores do teu povo, Jesus, tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar, vem neste lugar, enche este lugar, enche este lugar, yeah, enche a minha vida, yeah, vem neste lugar, enche este lugar. Eu clamo a ti, Senhor, vem neste lugar, enche a minha vida, Senhor. Assentado sobre os querubins,
sobre os querubins. Tu que estás entronizado, tu que estás entronizado, em meio aos serafins. Tu que estás aclamado, tu que estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Tu que estás assentado, estás assentado sobre o trono de glória. Tu estás entronizado sobre os louvores do teu povo, Jesus. Tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar. Vem, 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 vem neste lugar. Enche este lugar, enche este lugar. Enche a minha vida, Senhor, vem neste lugar. Enche este lugar, yeah. Enche este lugar. Enche a minha vida, Senhor, Jesus. Queridos, boa noite. É bom estar aqui com vocês neste momento, quando estamos iniciando esse congresso, o 4º congresso da juventude dessa igreja. E eu tenho absoluta certeza que Deus não poderia ter escolhido um tema e uma divisa mais apropriados para o nosso tempo como o que vocês estão trabalhando nesse congresso. Mas eu queria que você pensasse muito sobre essa declaração. Eu não escolhi a Cristo, Jesus me escolheu. Quero dizer para você que nesse ano de 2009, eu tive a oportunidade de estar envolvido com jovens e adolescentes em 6 congressos. Esse é o 6º congresso que Deus me permite falar a jovens no ano de 2009. Eu estive pregando em 5 estados diferentes do nosso Brasil, falando para jovens. E uma coisa que me inquietou bastante o coração é perceber que há uma movimentação na juventude batista brasileira, no intuito exato de poder perceber qual é essa relação proposta por Deus para os jovens do século 21. Uma garotada diferente, uma juventude diferente, um povo diferente, um povo meio estranho para os costumes, não é? Um povo meio diferente daquilo que é a tradição batista, mas um povo que tem desejado ter com Deus uma experiência profunda. O que está acontecendo conosco nesse tempo? Eu fico olhando lá na igreja, eu pastorei uma igreja com 802 membros. São 4 pastores, 22 ministérios e uma garotada que não tem mais aonde colocar gente, cada um mais esquisito do que o outro. Tem um garotada lá do tal do Ministério de Louvor que já esteve aqui com vocês, uma banda chamada Novo Código, cada sujeito mais estranho do que o outro, né? Eu tenho um seminarista na igreja que ele atende pelo nome de Sabugo.
Então você analisa bem que nós estamos vivendo um momento bastante diferente daquilo que era a nossa realidade há alguns anos atrás. Mas diante dessa mesma realidade, a mesma realidade da minha época de jovem, e isso já vai lá uns 30 anos, é a realidade de vocês que estão aqui agora. Nós vivemos fundamentados nessa verdade. Nós não escolhemos Cristo. Foi Ele que, apesar do nosso jeitão, nos escolheu e nos chamou para que produzíssemos frutos que fossem frutos permanentes. Eu tenho estado assim inquieto ao perceber que o Brasil está sendo movimentado por isso. Eu tenho estado inquieto ao perceber que a juventude batista brasileira, e eu quero acreditar, a juventude evangélica no Brasil, ela está sendo chamada para um movimento diferente e para um tempo diferente, e o tempo é hoje, o tempo é agora, o tempo é esse momento que Deus tem nos chamado para fazermos diferença. Então eu quero pensar com você, eu quero propor a você pensarmos sobre algumas situações que precisam estar presentes na vida daqueles que foram escolhidos por Cristo. A escolha que Cristo fez por mim e por você não tem nada a ver com as nossas qualidades pessoais. Então é importante que eu e você creiamos nisso. Eu e você não somos em nada diferente do jovem que está lá fora, a não ser a partir do momento que, escolhidos por Cristo, entregamos a nossa vida a Ele e então passamos a servir para o louvor da glória de Deus. Nós precisamos olhar o mundo com olhos de misericórdia, porque foi com olhos de misericórdia que Cristo olhou para nós e então nos escolheu e nos nomeou. Agora, qual foi o propósito dessa escolha? Tem muita gente que pensa que foi escolhido para poder fazer sucesso. Tem pastor achando que foi escolhido para fazer sucesso. Tem ministro de louvor achando que foi escolhido para fazer sucesso. Tem vocalista, baterista, guitarrista, baixista, tecladista, percussionista, achando que foi escolhido para fazer sucesso. Não. Nós fomos escolhidos para produzirmos para o reino de Deus e para que esse produto do nosso trabalho permaneça. Então vejamos bem isso. Deus não nos chamou e não nos nomeou para produzirmos qualquer coisa, mas Ele nos chamou e nos nomeou para que produzíssemos a tempo e a fora de tempo, mas que o produto do nosso trabalho permanecesse. É este o grande desafio da juventude cristã no século 21, ano 2009, quando nós estamos vendo acontecer as coisas mais absurdas e estarrecedoras na face da terra. O Apocalipse se cumprindo, o amor de muitos se esfriando, o coração do homem se tornando duro, o senso de responsabilidade cristã sendo perdido de uma forma muito fácil. O diabo conseguindo tirar de dentro da igreja homens e mulheres oferecendo coisas que são tremendamente insignificantes. Então o desafio desse congresso, eu penso, é chamar a mim, a você, a todos nós, a pensarmos quais são as características, quais são as coisas que precisam estar na nossa vida para que então o texto de João 15,16 se cumpra na nossa vida, independente de como sejamos nós e qual seja o nosso ministério. Eu estava pregando num congresso de jovens aqui no Sítio do Sossego, isso há uns 5 anos atrás, e eu procurei o líder do congresso e falei: meu filho, pelo amor de Deus, o que é que falta para a gente começar esse culto? E ele disse assim: pastor, nós estamos num impasse lá embaixo que é terrível. A banda que veio, nós pagamos antecipado, aquele negócio todo, né, que a gente conhece. E eles não querem entrar. Eu disse: mas como é que não querem entrar, meu Deus? Eu nunca vi uma banda que não queira entrar para tocar, né? Eles geralmente entram e começam a tocar antes da hora, né? Geralmente é assim. Não, o baterista está lá e ele está aborrecido, está zangado e não vai tocar, e se ele não tocar, a banda não pode tocar, e o que nós vamos fazer? Eu falei: então eu vou lá conversar com ele. Eu já estava na chuva, vou me molhar, né? E lá fui eu, cheguei lá, rapaz, o baterista pesava uns 112 quilos. Eu olhei para a cara daquele baterista, eu falei: meu amigo, qual é o problema?
E ele olhou para mim e disse assim: pastor, o negócio é o seguinte, trato comigo tem que ser cumprido. E eu disse: qual foi o trato que fizeram com você que não cumpriram? E ele disse: eu fiz uma exigência. Aí eu já fiquei brabo, né? Porque esse negócio de crente fazendo exigência, eu não suporto. Eu pedi um pedal duplo para a bateria e cheguei lá em cima, o pedal que está lá é simples. E aí eu comecei a me aborrecer com aquele rapaz. Eu falei para ele: olha, eu vou ser muito sincero para você, eu acho que você não tem ciência da sua responsabilidade de ministro de adoração. Porque eu achei um absurdo você deixar aquele número de adolescentes parados, querendo adorar a Deus, por causa de, desculpa a expressão aqui vulgar, mas não é que eu considere isso não, mas é naquele contexto, uma porcaria de um pedal duplo. E eu comecei a perceber que o problema daquele camarada não era pedal duplo. Eu sou pastor batista, mas eu tenho intimidade com Deus. Eu comecei a perguntar a Deus: Deus, revela qual é o problema que está estabelecido aqui. E eu pedi à banda que saísse, pedi à direção do congresso que saísse, e eu dirigi-me àquele rapaz e eu disse: camarada, fala aí, qual é o seu problema? E aquela montanha de homem começou a chorar na minha frente, e aquele camarada me disse assim: pastor, o meu problema não tem nada a ver com pedal, o meu problema é que eu estou com medo de subir e entrar naquele templo, naquele santuário, porque eu sou um homem casado, e eu estou vivendo em adultério, eu não tenho coragem de revelar isso para minha banda, eu não tenho coragem de revelar isso para minha igreja, eu não tenho coragem de revelar isso para minha esposa, então eu estou começando a ficar apavorado, e cada vez que eu sou chamado para tocar, eu estou entrando em pânico, porque eu estou com medo de Deus revelar o meu pecado diante dos homens. Pensa bem, eu não escolhi, mas fui escolhido. Se eu fui escolhido, então eu preciso produzir, e não há como produzir se o pecado estiver presente na minha vida. A relação homem com Deus passa por esse princípio. Deus é Pai de misericórdia, Deus é Pai bondoso, Deus é Pai de coisas grandiosas, é Pai de perdão. Basta que eu diga a Ele em oração qual é o meu pecado. Então Ele entra com providência e Ele me limpa, me perdoa, me coloca de pé. Então eu quero pensar com você, quais são as coisas que precisam estar na nossa vida? A primeira delas é que o escolhido não considera satisfazer suas paixões. Quem é escolhido por Cristo e tem o propósito de produzir frutos que sejam permanentes, precisa ter a consciência clara de que é decisão minha, é decisão de cada um de nós não satisfazermos mais as paixões da carne. É uma escolha, é uma determinação, é um desejo, é uma atitude que precisa dominar a minha vida e a sua vida, de maneira que o pecado não tenha mais nenhum domínio sobre nós. O nosso desafio diário é estarmos em paz com Deus e tendo intimidade com Ele, para que então o produto do nosso trabalho seja duradouro e permanente. Como é que você tem namorado? Eu estava lá em Florianópolis falando num congresso, e alguns pastores que estavam lá quase que mandaram eu parar no meio da mensagem, né? Mas eu perguntei aos jovens que estavam lá: como que vocês estão namorando? E aí fica aquele negócio, né? Aquela cara, um esconde, outro ri, outro faz assim, outro debocha. E sabe por quê? Porque a maioria dos jovens cristãos hoje estão com um namoro que não tem nada de fuga da aparência do mal. É muito pelo contrário, eles estão procurando o mal e depois não sabem por que o pecado se estabelece. Vivemos uma época em que a juventude, inclusive por culpa dos pais, tem acreditado que pode esperar 30 anos para casar. Tem um monte de jovem assim dentro da igreja. Vou fazer faculdade, pós-graduação, doutorado, mestrado, pós-doutorado, e depois que eu tiver uma boa casa, um bom apartamento na praia, um carro importado, aí eu caso. E aí sabe o que está acontecendo dentro da igreja com a juventude? Um monte de jovens que carregam dentro da Bíblia camisinha, para poder ter as suas relações sexuais, sem ter a contaminação com AIDS. Deixa eu dizer uma coisa para você, a AIDS não é nada perto do inferno. Como é que você vai suportar, se você for homem de verdade, que é um outro grande problema na nossa sociedade hoje,
Um namoro meia-noite, 1h da manhã, dentro de um carro, debaixo de uma árvore, em frente a um poste com a lâmpada queimada. E você acha que vai sair dali tranquilo? Não vai. Você pode sair a primeira vez, você pode sair a segunda vez, e daqui a pouco você vai cair, você vai ter uma relação sexual, você vai sentir o peso do pecado, e você destrói o princípio de relação que Deus tem planejado ter com você, para que você seja para o louvor da glória dele. Fuja da aparência do mal. Quem não foge da aparência do mal, escolhe satisfazer os desejos da carne. Segundo entendimento, o escolhido por Cristo é alegre prisioneiro da vontade de Deus. Eu preguei um sermão com esse tema lá na convenção em Volta Redonda. Eu estava falando no encerramento do Congresso dos Pastores Batistas da Convenção Fluminense. E eu preguei exatamente sobre esse tema. Pastor, alegre prisioneiro da vontade de Deus. E aí foi uma confusão tremenda. Veja bem, quando eu tenho consciência da escolha, quando eu tenho consciência do chamado, então eu me torno um alegre prisioneiro da vontade de Deus. Essa história de que evangelho aprisiona, essa história de que evangelho me tira a liberdade, essa história de que evangelho e igreja tiram a minha independência, o meu direito de escolha, isso é discurso que é possível somente na boca ímpio de quem não conhece a graça de Deus. Mas quem conhece a graça de Deus quer cada vez mais estar preso na vontade dele, porque a vontade de Deus, ela é muito boa. É como casamento. Tem um monte de casamento que não dá certo, né? E aí muita gente não entende por que alguns dão. O meu já vai aí para 28 anos. E aí muita gente olha para mim e diz assim, como é que você consegue? Eu falei, por uma razão muito simples. Veja bem uma coisa, eu entendi e eu escolhi estar ao lado da mulher que Deus colocou na minha vida. Então eu não abro possibilidade para que nenhuma tentação de Satanás venha na minha vida, porque elas estão aí. Não é verdade? Eu tenho 48 anos de idade, estava sentado ali, uma gracinha de uma ovelha minha chegou e falou assim, pastor, tem um negocinho sujo aqui. É sujo não, é uma careca que está aqui. E aí vem uma menina de 18 anos de idade, olha para minha cara e diz assim, rapaz, mas que coisa linda. Você pensa bem que isso não mexe com a gente? Mexe comigo. Tem um monte de pastor aí que acha que não, eu sou imune a isso, conversa fiada, não é não, eu não sou. Se eu começar a dar ouvido a isso, o meu ego vai ficar ativado, a minha vaidade vai aparecer, o meu desejo de ser aquilo que eu não sou vai começar a me encantar e eu vou destruir o que Deus plantou na minha vida como quadro de segurança. E aí sabe como é que a gente trata isso? A gente trata isso sendo um alegre prisioneiro do projeto de Deus. Eu sou um alegre prisioneiro do meu casamento, porque esse estado de vida é o estado de vida que Deus escolheu para mim. É aquele projeto que Deus elaborou para mim. Então eu olho para minha esposa e eu vejo a coisa mais linda do mundo. Eu vejo a mulher mais bonita do mundo. Eu vejo a mulher mais... Não posso falar. Eu vejo a mulher mais inteligente do mundo. Eu vejo a coisa que Deus planejou e escolheu e me deu sem que eu tivesse nenhum merecimento. Percebem isso? E qualquer menina que chega para mim e diz assim, você é um gatão, hein? Eu digo, tá legal, obrigado. Mas você é horrorosa, porque a mulher que eu tenho em casa é um avião. Quem tem que determinar espaço sou eu. Vocês precisam determinar espaço. Sabem por que os jovens hoje estão saindo da igreja com a Bíblia debaixo do braço e indo para os bares da cidade encher a cara de cerveja e de cachaça, dizendo que isso não tem nada a ver? É porque vocês estão escolhendo dar ouvido a jovens que deveriam estar sendo influenciados por vocês, mas que estão influenciando vocês. Tudo aquilo que me tira do controle absoluto de Deus na minha vida é pecado. Não tem estilo de vida, não. Porque se beber cerveja e tomar uma taça de vinho é estilo de vida, então o que dizer da
teoria de que o homossexualismo é estilo de vida, a prostituição é estilo de vida. A vontade de Deus é que eu seja diferente, não para que eu seja soberbo, não para que eu seja esnobe, não para que eu seja entojado, mas que eu seja diferente, para que a luz de Cristo reflita no mundo a graça salvadora de Deus, e eu sou o elemento que farei refletir essa luz. Você precisa ter alegria no fato de estar preso dentro da vontade de Deus, porque ela é boa, porque ela é agradável, porque ela é perfeita. Terceiro ensinamento: o escolhido por Cristo desafia a depravação moral e espiritual. O escolhido por Cristo, ele não se dobra para esses valores morais e espirituais dentro daquilo que é o processo de depravação. Nós começamos a achar lá no colégio da igreja, nós temos uma escola com quase 400 alunos, e eu comecei a achar, e começamos a achar, os funcionários da escola, eu, a diretora da escola, algumas revistas pornográficas. E nós começamos a montar algumas estratégias para pegar quem eram os autores daquela proeza, né? E a gente começou a ficar espantado que os autores daquelas proezas eram garotos que estavam chegando para a 5ª série. Pequenos, garotos pequenos. E aí começamos a encontrar alguns elementos e descobrimos o autor daquela proeza, e aí eu fui conversar com o pai dele. Ouçam isso, colegas. O pai dele, um crente, fervoroso, graças a Deus não era membro da minha igreja. Muita glória a Deus, muita revelação, muito sonho, muito monte de madrugada. O camarada anda na rua e ele passa por você, parece que ele está passando pelo diabo, né? É aquele camarada que você olha para ele, a impressão que você tem é a seguinte: só ele que é servo de Deus, todos nós somos perdidos. Eu fui conversar com aquele camarada, eu fui à casa dele. E aí cheguei na casa dele, estávamos conversando, e eu disse a ele que havia acontecido na escola, o filho dele era responsável pela situação, e ele virou para mim e disse assim: e o meu filho é responsável pela situação porque eu permito. E aí eu não entendi nada. E aí ele levantou-se, foi numa estante da sala da casa dele, ele abriu um compartimento assim, e ali tinham todos os exemplares da revista Playboy. E ele disse assim: pastor, eu sou assinante, eu gosto das matérias que vem nessa revista. Ele pensou que eu nunca tinha visto uma revista Playboy. Eu já vi. E não tem matéria nenhuma ali. E se tem, ninguém vê. E eu olhei para aquele camarada e eu entrei em estado de choque. Ele falou assim: eu sou assinante, e eu vou provar para o senhor que essa revista é muito boa. E pegou uma revista e veio na minha direção. Eu levantei e falei: se você abrir essa revista, essa conversa não vai terminar bem não. Eu não quero ver isso. Homens que estão em púlpito, homens que estão pregando, que estão tendo revelação, estão tendo sonhos, estão indo para o monte, estão curando, estão fazendo uma confusão tremenda na terra. Dentro de casa são assinantes de uma revista erótica. São os mesmos homens que hoje deixam as esposas dormindo e vão para sites pornográficos na internet. São os mesmos crentes que estão hoje entrando em sala de bate-papo para conversar sobre coisas que não edificam. São os mesmos crentes que estão hoje com mente e coração completamente corrompidos pelo pecado da erotização. Depravação moral e espiritual. Os nossos políticos nos envergonham, com raríssimas exceções, se é que tem. Os nossos políticos cristãos nos envergonham com as suas atitudes imorais.
quando participam das falcatruas, dos escalabros que estão acontecendo nas administrações públicas. Crentes que chegam lá em nome de Deus, colocam no bolso dinheiro que não é lícito, fazem projetos imorais, votam em projetos imorais, negociam os seus votos por benefícios pessoais. Homens que vivem com o coração e com a mente cheios de imoralidade, que não conseguem dar vazão às coisas do Espírito, porque as coisas da carne estão presentes de forma definitiva em seu coração e em sua mente. O texto de Pedro diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Jovens, vocês são joias preciosíssimas no projeto de evangelização da terra, porque está provado, o século 21 marca um novo momento que é cruel, onde as nossas crianças estão sendo exploradas em todos os aspectos. Significa dizer que elas chegarão à adolescência e à juventude já contaminadas pelo pecado. É urgente a ação nossa para mostrarmos à nossa geração Cristo Jesus, que está pronto para escolher a cada um deles, para que produzam frutos que sejam permanentes. Por último, o escolhido de Cristo está isento, e olha só, isento da segunda morte. Você entende por que ter sido escolhido por Cristo é algo que vale a pena todo o sacrifício? É porque o final de tudo será aí, ó. E não tem jeito, não tem como mudar, não tem possibilidade de mudança. Eu estava vendo um camarada que é lá da Ucrânia, e esse camarada veio conhecer o Brasil e ele foi conhecer as cataratas do Iguaçu. E aí ele começa a fazer ali no parque do Iguaçu um passeio, e ele escolhe passear pelas trilhas ali de um safari chamado Macu, que eu já fiz esse passeio, é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. E o repórter que o acompanha pergunta a ele assim: por que você escolheu fazer isso a pé? E ele disse assim: porque olhar essa natureza e esse lugar é ter a absoluta certeza da existência de Deus. Se Deus não existe, então era impossível alguém conseguir criar algo tão sublime e tão maravilhoso. Ele estava se referindo, sabe a quê? Ele estava se referindo às quedas, ele estava se referindo ao volume de água, ele estava se referindo à poeira que levanta aquela água e faz molhar todo mundo que está ali. Ele estava se referindo ao cenário paradisíaco daquela região, ele estava se referindo aos animais raros que a gente consegue ver ali, ele estava se referindo àquele ato da natureza como sendo a coisa mais sublime. Pobre homem, a coisa mais sublime sou eu e você, feitos à imagem e semelhança de Deus. Olhar para mim e para você é ter a convicção clara de que Deus existe, porque só Ele poderia fazer algo tão especial quanto eu e você. Agora, chamados por Cristo para o louvor da glória dEle, recuperados por Cristo para a adoração do nome dEle, chamados por Cristo para trabalharmos na causa dEle, isso precisa abrir os nossos olhos espirituais, para que então a gente veja de maneira impressionante que esse Deus que nós temos a certeza que Ele existe, foi Ele quem determinou que haverá um tempo em que todas as coisas serão lançadas no inferno e ali haverá a segunda morte. Mas nesse tempo, aqueles que estiverem escritos no livro da vida, eles não experimentarão a segunda morte, porque com Cristo vencerão Satanás e herdarão o direito da vida eterna. Isso tem a ver com você. Sabe qual é o grande problema nosso? É que nós não acreditamos que o nosso amanhã
pode não existir. Eu já fiz para mais de 1000 sepultamentos. E algumas vezes eu tive que pegar na estrada algumas ovelhas minhas com 17, 18, 19 anos aos pedaços. Eu já tive que ir ao hospital e pegar um feto de 6 meses que não conseguiu nascer com vida. Arrumá-lo, colocá-lo dentro de uma urnazinha pequenininha, colocá-lo no meu carro, trazê-lo à igreja e ali fazermos um culto que a gente não sabe nem na hora o que falar. Eu quero dizer para você por experiência pessoal que a morte, ela não tem data marcada por mim e por você. Ela vem. E ela já veio para muita gente da sua idade, que pensou que poderia brincar e chegar à velhice, e quando não tivesse mais nada que prestasse, então se entregar para Deus. Eu fiz muitos cultos fúnebres de adolescentes e jovens que não tiveram tempo de voltar atrás e se arrepender do seu mau caminho. Eu não escolhi a Cristo. Jesus é quem me escolheu e me ordenou que eu cumprisse a tarefa de produzir frutos que fossem permanentes. Então percebamos isso. Essas características, elas precisam estar presentes em nossa vida, para que a nossa vida seja uma vida segundo o coração de Deus. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Reflita aí sobre essas coisas que você ouviu, não do pastor Rafael, mas de Deus. Eu aqui fui apenas instrumento. Como esse microfone eu também fui. Mas quais são as coisas que você ouviu aqui que estão ausentes da sua vida? Quais são as coisas que você percebe com toda clareza que ainda faltam na sua vida? Você já é alguém que não considera satisfazer as paixões da carne? Você já é alguém que se considera alegre prisioneiro da vontade de Deus? Você é alguém que tem desafiado a depravação moral e espiritual porque você tem santificado a Cristo como Senhor em seu coração antes de todas as coisas? Você já tem absoluta certeza que você está isento da segunda morte? Olha, meu querido, se você não tem essas convicções, então eu tenho um convite para você, e esse convite é da parte de Deus. Deus está querendo escolher também você nessa noite, para que você seja instrumento de produção no reino dele, produzindo a tempo e a fora de tempo frutos que sejam permanentes, que sejam duradouros, que sejam para a glória e para a exaltação do nome de Deus. Eu quero dizer para você que não é nenhuma vergonha reconhecer que o pecado tem sido forte na minha vida. Eu tenho reconhecido isso todo dia na minha vida, eu tenho confessado isso a muitas pessoas. Eu confesso isso à minha esposa, eu confesso isso às minhas filhas, eu confesso isso a alguns irmãos queridos da igreja, porque eu tenho consciência da minha limitação, da minha fraqueza, da minha fragilidade diante do poder de fogo de Satanás. E quando eu aprendi a confessar as minhas mazelas para Deus, então Cristo veio em meu socorro. E Ele me fortalece, eu tenho errado menos, eu tenho pecado menos, eu tenho tido menos necessidade de pedir perdão. Eu quero desafiar você nessa noite a reconhecer isso. Se o pecado tem estado presente na sua vida e tem feito estrago na sua vida, meu querido, então essa é a noite de você dizer para Cristo: Cristo, eu tenho certeza que Tu me escolhestes, e eu quero valer a pena. Eu quero ser moeda de valor incomparável. Eu quero ser selado por Cristo. Eu quero ter as marcas de Cristo. Eu quero que as pessoas me vejam como homem natural, mas sobretudo como homem cheio da graça de Deus.
quero convidar você a tomar uma decisão nessa noite. A galera está toda orando, você também está orando. E eu gostaria que você não fizesse outra coisa que não fosse orar agora. Mas se você nessa noite, meu querido, por alguma razão reconhece que você precisa confessar alguma coisa a Jesus, como escolhido dele, para produzir aquilo que Deus espera que seja por você produzido, e você tem sentido algum empecilho para isso, então eu gostaria de levantar a minha voz profeticamente e orar por você, interceder por você, pedir uma bênção especial de Deus sobre a sua vida. Não se importe com pessoas, não se importe com opiniões, não se importe com o que vão achar disso, mas importe-se única e exclusivamente em dizer para Cristo nessa noite: eu reconheço o valor do teu chamado, eu reconheço o valor da tua escolha, e eu quero me apresentar digno, como escolhido teu, para produzir frutos que sejam duradouros, frutos que sejam permanentes. Se você reconhece essa necessidade, meu querido, faz isso em nome de Jesus. Que você possa, como escolhido de Cristo, produzir frutos que sejam permanentes e duradouros. Isso pode ser um pensamento, isso pode ser uma atitude, isso pode ser a negociação com o pecado por algumas coisas que são de interesse particular e pessoal seu. Não sei em que setor da sua vida isso possa estar acontecendo. Eu quero dizer para você, não brinque com o diabo, porque ele é mais forte do que você, ele é mais forte do que eu. E ele é capaz de destruir mesmo, porque a Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas a graça de Deus nos diz que Cristo veio para que tenhamos vida e tenhamos vida eterna. Senhor, Tu conheces os meus problemas e as minhas provações. Vamos ficar em pé? Tu és o pão que me alimenta. Quando estivermos adorando ao Senhor, se você quiser vir para o altar, sai do seu lugar e vem. Eu gostaria de orar por você também. Só em Ti eu confiarei e me renderei. Somente a Ti, Jesus. Só em Ti eu confiarei e me renderei. Somente a Ti, Jesus. Faz-me descansar em Ti, ensina-me a lançar minha ansiedade em Ti, pois Tu és Emanuel, meu socorro está em Ti. Faz-me descansar em Ti, ensina-me a lançar minha ansiedade em Ti, pois Tu és Emanuel, meu socorro está em Ti. És a única razão da minha dor
te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, o meu canto te louvarei. Louve o nome do Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvarei. Eu te louvarei, Te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Por quem te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. E em todo tempo te louvarei. Em todo tempo. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo. Em todo tempo te louvarei. Louve ao Senhor em todo tempo, igreja. Em todo tempo te adorarei. Te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia, aplauda o nome do Senhor. Eu queria que você ficasse bastante calmo. Sabe por quê? Porque Jesus está no lugar, amém, querido? A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se tem graça de Deus aqui, você precisa ter calma, porque você está cultuando a Deus, amém? Eu estava num congresso ontem com 1.800 pastores. Sabe uma coisa que me intrigou lá? À medida que entrava um cantor na hora da adoração, todos eles paravam a adoração para tirar foto do cantor. Sabe qual foi a impressão que eu tive? Parecia que Jesus não estava ali. Porque as pessoas queriam recordações de homens. A Bíblia diz que ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você está aqui para adorar a Deus em espírito e em verdade, querido? Independente do que esteja acontecendo, independente de você estar de frente de uma pessoa vestida de palhaço, de uma companhia tão bonita apresentando, eu acredito que eles não estão apresentando, eles estão nos confrontando através da postura, da expressão corporal. Eu vi tantas igrejas sendo apresentadas aqui. Posso fazer uma pergunta a você? Todos nós que fomos apresentados, o que faremos quando sairmos daqui? O que faremos ao chegar em nossas igrejas? Ao chegarmos em nossas igrejas, o que Deus pode esperar dos irmãos da Assembleia de Deus que foram saudados com palmas? O que Deus pode esperar dos irmãos das igrejas batistas, das variadas denominações que foram apresentadas aqui?
Porque o tema, a divisa, o texto, João 15:16, eu não preciso nem abrir, o texto diz: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. E tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, vos será concedido. E aí, de repente, o que vem à nossa cabeça, a primeira coisa, vou pedir logo uma gatinha. Vou pedir logo a casa. Será que o texto não está falando tudo que você pedir, na verdade, envolve a autoridade de Jesus sobre a vida dos discípulos? Olha, vocês vão pedir, o enfermo vai ser curado. Vocês vão pedir, as portas do evangelho vão ser abertas para vocês. Sabe quem eu represento, querido? Eu represento alguns de vocês que estão aí sentados. Por isso que eu vim vestido de palhaço. Esse palhaço tem um nome. Palhaço reputação. Reputação é uma coisa que nós vamos criando. Ela vai se formando em nós. E muitas vezes nós vivemos assim, porque queremos agradar pessoas. A gente está aqui para cultuar o Senhor. Muitas igrejas reunidas. Quando eu penso num congresso, eu penso, o que vamos fazer depois de sermos ministrados por alguns dias? Eu queria convidar você, quando acabasse esse congresso, para quando acabasse esse congresso, aonde você botar a planta do teu pé, Jesus chegue com você. Eu queria pensar com você, já que estamos no fim do ano, Deus, eu não quero terminar assim. Como? Só você sabe. Como você entrou aqui? Qual a tua motivação ao ter entrado aqui? Ajuntamento, mais um local. Opa, vai ter muita gatinha lá. Vai ter muito tanquinho lá. Vai ter uma galera de outra igreja que eu vou poder conhecer. Vai ser maneiro, show. E aí eu pensei numa pessoa, não tem como fugir dele. Eu pensei em Davi. Quando eu olho para alguém que diz assim, Deus, eu não quero terminar assim, só posso pensar em Davi. Eu queria que você abrisse aí, por favor, em Salmo 51. Olha o que o salmista está dizendo. O salmista está desesperado. Sabe o que o salmista está expressando? Olha, o meu nome de repente significa amigo e amado de Deus. Mas o meu amado está distante e eu não mais estou me sentindo como amigo. Ele está dizendo, olha, tem alguém que eu amo muito, tem uma pessoa que eu estou desesperada, porque a presença dele parece que não está mais latente na minha vida. Tem alguma coisa diferente do texto de João 15? Jesus chama os discípulos e diz, olha, vós não são mais servos. Eu não vos chamo mais assim. Agora eu estou chamando vocês amigos. Porque o escravo é obrigado a seguir. O escravo ele não tem saída, ele precisa estar onde ele não gostaria de estar, mas fica porque é escravo. Ele fala, agora não, vocês são amigos. E tudo quanto tenho recebido, eu tenho distribuído a vocês gratuitamente. Deus hoje é teu amigo ou não? Você hoje é amigo de Deus ou não? Você vive um relacionamento de amizade com Deus, sim ou não? Será que Deus participa de tudo que você participa, sim ou não? Ô irmãos, eu não vim aqui me apresentar para você como palhaço. Eu vim aqui confrontar você. E aí eu fico pensando que a nossa vida ela é feita de oscilações. Um dia, irmãos, nós somos os cheios do Espírito Santo. A gente está bombando. Todo mundo começou assim um dia. Mas como estamos hoje? O que nós somos hoje? Eu vim aqui justamente para confrontar você. Porque eu entendo que todos aqui passam por oscilações. Uma vez a gente está brigando como um leão e outra vez a gente está chorando como um gatinho dentro de casa. De repente você está aqui hoje assim. Às vezes a gente está cheio de Deus. Às vezes nós estamos fraquinhos. Eu preciso terminar diferente. Porque eu sei o que é ter um relacionamento com Deus. Tem coisas aí no teu coração que ninguém sabe, mas Deus sabe. Tem coisas de nossas vidas que ninguém sabe, mas Deus sabe. Quando eu olho para Davi aqui, eu olho para uma pessoa desgastada emocionalmente, triste, abalada. Alguém que tocava a harpa.
Alguém compunha hinos, salmos de louvor a Deus. E agora no Salmo 51 ele está literalmente abatido. Um referencial. Mas como foi, irmãos? O início de Davi, de repente foi igual ao teu. Pensa no teu início. O início de Davi foi bem simples. Ele estava apacentando as ovelhas do pai dele. Estava fazendo o trabalho dele, o melhor que ele poderia fazer. Ele tinha 7 irmãos. Saul é rejeitado por Deus. O reino cai. No quesito autoridade, Deus rejeita. E Deus fala, levantarei um homem segundo o meu coração. Já tenho separado. Separa aqui, pega um sacrifício, vai à casa de Jessé. E lá eu vou levantar um rei. Presta atenção numa coisa. Nem Jessé acreditava em Davi. Nem o próprio profeta acreditava em Davi. Quando ele foi lá, ele já foi pensando em ungir Eliabe, o mais velho. Eram 7 irmãos que ele possuía. Deus fez passar todos os 7. E a evidência de que nem o pai esperava é que não é o pai que diz, ei, falta um. É o profeta que pergunta, não falta mais nenhum? Aí o pai diz, ih, tem um menininho, o mais novo, está apacentando as minhas ovelhas. Ele está lá quietinho. Então chama. E aí, querido, quando ele chegou, aí de repente, não sei se você consegue entrar na cena. Eu creio que não dá nem tempo de Davi saudar a sua família. O profeta chega, ajoelha-te, pega o chifre, derrama sobre ele o óleo e fala, tu serás o rei de Israel. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus toma posse de Davi. E aí você que está aqui, que é mais carismático, você deve ter começado a... Opa, já Davi então já levantou bradando. Já levantou dançando no poder. Já levantou cheio da glória de Deus. A Shekinah tomou conta que nada. Demorou, foi tempo para reinar, mas uma coisa Davi entendeu, aquilo que aconteceu com ele. Davi entendeu o ato que estava sendo realizado naquele momento. Alguém que tinha o Espírito de Deus, deixa eu te fazer uma pergunta, você já entendeu a sua missão? Você que é jovem? Você entendeu o que você veio fazer aqui nesses dias todos? Você entendeu qual é o objetivo de Deus ao te trazer aqui? Você já entendeu, na verdade, o objetivo do teu nascimento? Você já entendeu o objetivo do Evangelho de Jesus para a tua vida? Você já entendeu por que você estuda no colégio tal, na faculdade tal, por que você foi plantado na rua tal? Você já entendeu por que Deus te colocou na família tal? Você já parou para entender o motivo da tua existência? De repente, para você que a gente chama na linguagem, eu sou cria do morro, você é cria da igreja. Você passeou debaixo desses bancos, você fez bagunça nessa igreja, você cresceu aqui dentro, mas você ainda não entendeu o que Jesus quer contigo. Filho de crente é filho de crente. Filho de salvo, nunca foi salvo. O tempo que eu estou aqui dentro não determina a minha situação. Agora a postura que eu tenho aqui dentro e lá fora determina o fruto que Deus vê através de mim. A afronta está lá fora. Poderia citar aqui uma noite inteira as afrontas. Vou te citar só algumas. Primeira, prostituição. Segunda, drogas. Terceira, lesbianismo, homossexualismo. A afronta está lá fora. E a pergunta de Deus para nós, em meio a um congresso tão bonito, a uma igreja tão ornamentada, a jovens tão lindos, adultos tão bonitos, quem irá por nós? Quem vai ter coragem de dizer aqui hoje, falar, tu vens a mim com prostituição, com homossexualismo, tu vens a mim com drogas, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou a ti em nome de Jesus. Não espero A ou B para ir, aonde eu pisar eu sei que tu estarás comigo e eu vou plantar a raiz da tua palavra. É o fruto que Jesus está falando para os discípulos. Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Sabe o que é isso? Eu pegar uma pessoa igual a você, falar de Jesus, investir tempo discipulando e esse fruto permanecer. Contrariamente a esse evangelho que está sendo pregado hoje. Quem é pastor aqui sabe do que eu estou falando, né? Hoje a gente tem um trabalho, despregar o que está sendo pregado. Aceite Jesus, casa própria, carro na garagem, tua vida toda vai mudar. Não, aceite Jesus, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo.
Não buscai as coisas terrenas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Estamos pregando um novo evangelho. Aí eu vejo o início de Davi, o início triunfante. Mas e o meio de Davi? E o meio? E o meado de Davi? Sabe qual foi o meio de Davi? Ele começou bem. Ele foi empossado, ele foi ungido, ele venceu Golias. E quando o bicho pegou com as ovelhas, ele matou leão, matou urso. Rejeitou a armadura humana. Mas decorrido o tempo em que os reis deveriam estar na guerra, Davi preferiu ficar ocioso. E aí, quando eu penso em juventude, no período em que a juventude tinha que estar na guerra, ela está ociosa. No período em que a juventude tinha que estar com o exército, ela prefere ficar sozinha, isolada. No período em que nós temos que estar em comunhão, porque a Bíblia diz que a carne é fraca, nós preferimos ficar isolados. E aí nós sucumbimos, não aguentamos as pressões. A gente se reúne aos domingos e a gente esquece que a Bíblia diz que um cordão de 3 dobras é mais difícil de se arrebentar. Então Davi, quando tinha que vigiar, ele foi vencido pelo comodismo. Deixa eu te falar o que aconteceu com ele. Ela passou, ele olhou e falou: meu Deus, é mistério. Que popozinho que essa mulher tem. Se arrepiou todinho como rei. Mandou chamar. Falou: traz essa menina aqui. Desfilou no pátio, é muito bonitinha. Quero ter um relacionamento com ela. E aí, meu irmão, botou o CD do Creu em nível 7. Engravidou a mulher. Olhou, desejou, mandou chamar, pegou. De repente você está pensando aí no teu relacionamento. Opa, pastor, está falando do meu namorado de mim? É, estou falando disso. E de repente aqui dentro você está cantando, está rindo, está assobiando, está pulando. Lá no teu quarto com a tua namorada, só Jesus sabe o que acontece. Você olhou, desejou e ainda fala para ela assim: se não fizer, está tudo terminado. E você é tão linda que diz: eu não posso te perder, você é o príncipe que Deus me deu. E nada, você está namorando com um palhaço. Eu vim mascarado com a intenção de fazer você sair daqui sem máscara, querido. Para isso eu vim mascarado. A minha intenção é fazer você sair daqui sem máscara. Eu quero que você chegue à consciência desse rapaz que eu estou tentando descrever para você na Bíblia. Alguém que era um power da sua geração, mas ele conseguiu fazer o mais difícil. Ele conseguiu enxergar que ele estava sendo engordado por uma enfermidade espiritual. Ele conseguiu evidenciar que ele estava morto e precisava de ajuda. Sabe qual é a coisa mais difícil? Alguém dizer: eu estou doente. É ou não é? Sabe qual é o mais difícil hoje em nosso meio? É dizer: eu estou fraco. Porque nós somos ministrados que nascemos para ser fortes. Somos ministrados que o crente nunca cai. O crente está sempre de pé. O crente é uma rocha. Eu vim pregar o contrário. Nós somos a menina dos olhos de Deus, querida. A Bíblia diz que se o justo cair, Deus vai levantá-lo. Você é ser humano. Por isso que esse mundo seduz. Mas só que você precisa entender que há uma luta entre a tua carne e o teu espírito. E por causa de Jesus, através da cruz e da ressurreição, você venceu a carne. Pelo poder da palavra. Quando eu entendi que eu não escolhi a Cristo, mas Ele me escolheu para que eu desse fruto, todo o meu passado ficou para trás e eu só caminho para Jesus, queridos. Agora você já entendeu que Deus te escolheu? Você já entendeu que Deus não te chamou para prostituição? Você já entendeu que Deus não te chamou para sentar num banco de igreja e assistir um culto? Eu queria dizer para você, você que está aqui fraco, de repente nunca foi crente, sempre esteve sentado no banco de igreja, não desanime, querido. Deus marcou esse congresso para transformar a tua vida. O congresso é para isso. Para você sair daqui dizendo: olha, eu tenho 2 meses de crente, mas eu quero ter uma experiência com Deus que vai ultrapassar aquele que tem 30 anos de igreja, porque eu vou fazer o que tem que ser feito. Mas e o fim de Davi? O início foi maravilhoso. O meio foi turbulento. E o fim? O fim é o melhor, porque a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas que o princípio dela. O fim dele foi melhor.
O fim dele foi majestoso. Aí sim eu entro no texto que eu li. Salmo 51. O fim de Davi, ele começa com algo profundo. Davi reconhece o seu estado. Davi evidencia como ele está. Ele reconhece que está afastado, abalado e que está sujo pelo pecado. Ele reconhece que está dominado pelo pecado. E aí ele começa a evidenciar no verso 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Só pede coração puro quem está com coração impuro. Só pede espírito inabalável quem está abalado. Como está o teu coração aqui nessa noite? Como está o teu coraçãozinho? O que o teu coração guarda? A Bíblia diz que você é sal da terra e luz nesse mundo. Eu estou desafiando você a viver uma vida diferente. Estou desafiando você a não barganhar com Deus. Olha, vai estar tudo bem comigo e Jesus se as coisas andarem assim. Se passarem a andar assado, acabou o relacionamento com Deus. Você precisa hoje então entregar a sua vida a Jesus para Ele ser Senhor e Salvador. Terceira coisa que eu aprendo com Davi. Davi evidencia sua necessidade. Davi diz assim: eu quero a alegria da salvação. Davi perdeu a alegria da salvação por causa do seu coração sujo. Verso 12 diz: restitui-me a alegria da tua salvação, que eu perdi. Senhor, eu não consigo mais ouvir a tua voz. Senhor, eu não consigo mais sentir a tua presença. Senhor, o pecado me dominou. Você nunca vai perder a salvação, mas você pode ser um crente frustrado, triste, sem alegria. E Deus quer renovar isso hoje na tua vida. Olha para mim um minuto. Você pensou em como está a tua vida? A parte mais difícil é tirar, cara. A parte mais difícil é você tirar. Você pode escolher sair daqui, do jeito que você está me vendo. Você pode escolher sair daqui mascarado, com uma fantasia. Só você sabe qual é a tua própria realidade. A parte mais difícil não é pecar, é evidenciar o pecado. Pecar é mole. Difícil é você evidenciar quem você é. Jesus já sabe quem você é. Você sabe quem você é. A igreja deveria ser o lugar de abrigo, onde ninguém julga ninguém. Às vezes as pessoas têm medo de se mostrar porque a igreja condena, que aqui dentro vive uma coisa, mas lá fora está vivendo outra. Eu estou te chamando para viver lá fora, não o que deveria viver aqui dentro, mas o que está contido na palavra de Deus. Ou melhor, viver o que é a palavra de Deus. Só que para isso, querido, você tem que tirar toda a fantasia. A fantasia que ninguém que está aí sabe, só você. É difícil, é um dos momentos mais difíceis das minhas mensagens. Meus valores tenho, quero sentir teu grande amor. Jesus veio implantar o reino. Isso aqui é o reino de Deus. Pessoas sendo transformadas. Isso aqui é o reino de Deus. Pessoas se quebrantando, não para agradar ninguém. Levante sua mão, querido. Vamos lá, nós somos igreja. A igreja tem autoridade para abençoar, uai. Você não está lindo? Deus, em nome de Jesus, nós somos doentes, Pai. Oh, Jesus, nós somos enfermos. Como é difícil evidenciarmos enfermidade. Mas a Tua palavra, ela me ensina que o Teu fardo, o Teu jugo, leve e suave, não são pesados. Pai, olha Teus aqui, eles estão parecendo que estão se expondo, mas não estão. Eu louvo o Teu nome porque eles são homens e mulheres de Deus que reconheceram o seu estado. E da mesma forma que o Senhor renovou Davi, eu te peço, renova a unção do Espírito Santo sobre a vida deles, ó Pai. Ah, Deus, que a Conjubai
verdadeiramente venha marcar a vida deles, porque o teu Espírito os renovou. Ah, Deus, e que eles nunca mais sejam os mesmos. Eu toco não por misticismo, eu toco porque eu creio que aquilo que eu toco é abençoado. Eu creio que aquilo que eu toco o Senhor confirma, Senhor. Toca nos teus filhos agora, renova a unção sobre eles, Pai. Que como aquele filho pródigo, eles retornem e o Senhor possa colocar o Parcas nos pés, o Senhor possa dar um novo ministério, o Senhor possa fazer uma grande festa em prol dessas vidas agora, meu Pai. Oh Deus, que o Senhor possa renovar a autoridade, que a marca aqui seja santidade, Deus. Que esse quebrantamento não seja hipócrita, que essas lágrimas sejam colhidas pelos teus anjos. Ah, Deus, e esses jovens aqui, eles saiam com grande autoridade para fazer diferença. Aonde eles colocarem a planta dos teus pés, haverá um renovo espiritual, porque eles entenderam a tua palavra. Ah, Deus, chega de ativismo nessas vidas. Chega de ativismo. Ah, Deus, que eles entendam que eles não te escolheram, porque isso é impossível ao homem. Nós não podemos nos aproximar de ti. Ah, Senhor, se aproxima de nós hoje, mais uma vez. Tem misericórdia dessa juventude, Pai. O mundo é cruel com eles. Ah, Deus, muitas são as ofertas, mas em nome de Jesus eu quero ministrar sobre a vida deles, Senhor. Ah, Pai, faz com que eles decidam em seus corações, como Daniel, que eles não vão se contaminar com os manjares do rei, meu Pai, mas que eles vão se encher, Pai, do Espírito Santo. Abençoa cada um deles aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero pedir a vocês que ficam aí para aplaudir o Senhor pela vida deles aqui. Deus abençoe vocês. Será o monte do Senhor, quem será o seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração, aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração. Oh, somos uma geração de adoradores, separados para buscar a tua face. Em toda a terra se ouvirá o som do povo do Senhor. Somos uma geração de adoradores, separados para buscar a tua face. Em toda a terra se ouvirá o som do povo do Senhor. Lá no início, vamos todos declarar mais uma vez. Quem subirá o monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração, aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração. Oh, somos uma geração de adoradores, separados para buscar a tua face. Em toda a terra se ouvirá o som do povo do Senhor. Declare! Somos uma geração de adoradores, separados para buscar a tua face. Em toda a terra se ouvirá o som do povo do Senhor. O Senhor nos convida para levantar as portas, levantai as nossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. O Senhor nos convoca. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternos. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternos.
Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai, ó portas eternos. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai, ó portas eternos. Para que entre o Rei da Glória. 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 Oh, somos uma geração de adoradores, separados para buscar a tua face. Em toda a terra se ouvirá o som do povo do Senhor. Só vocês! Somos uma geração de adoradores, separados para buscar a tua face. Em toda a terra se ouvirá o som do povo Do Senhor! Somos uma geração de adoradores, separados para buscar a tua face. Em toda a terra se ouvirá o som do povo do Senhor. Louvado seja o seu nome, Senhor! Não há o que temer, não estou sozinho não, mas quando estou caído, Jesus me levanta do chão. E quando eu penso em desistir, olho pro céu e vejo a solução. Existe um Deus que está comigo e nunca vai me deixar, e nunca vai me deixar. Essa é a minha canção, Jesus, só pra dizer como eu te amo, meu Jesus, tu és tudo pra mim. Essa é a minha canção, Jesus, só pra dizer como eu te amo, meu Jesus, tu és tudo pra mim. Eu não estou sozinho não, mas quando estou caído, Jesus me levanta do chão. E quando eu penso em desistir, olho pro céu e vejo a solução. Existe um Deus que está comigo e nunca vai me deixar, nunca vai me deixar. Essa é a minha canção, Jesus, só pra dizer como eu te amo, meu Jesus, tu és tudo pra mim. Essa é a minha canção, Jesus, só pra dizer como eu te amo, meu Jesus, tu és tudo pra mim. Tudo pra mim, tudo pra mim, tudo pra mim. Essa é a minha canção, Jesus, só pra dizer como eu te amo,
meu Jesus, tu és tudo pra mim. Essa é a minha canção, Jesus, só pra dizer como eu te amo. Meu Jesus, tu és tudo pra mim. Essa é a minha canção, Jesus, só pra dizer como eu te amo. Meu Jesus, tu és tudo pra mim. E nós fazíamos um trabalho, eu comprava folheto na Casa Publicadora Bíblica do Brasil, carimbava com carimbo da paróquia e ela ia para a rodoviária entregar folheto. Evangelizando o povo, catequizando, evangelizando somos nós, né? Catequizando para levar para a igreja. E as pessoas conheciam. Comprava passagem de ônibus para o pessoal da igreja no nome do pastor. O pastor estava, eu sou esposa do pastor Antônio, preciso de uma passagem para Curitiba. Tá bom, a senhora vai mandar buscar aqui a passagem. Então a gente fazia esse trabalho. Eu fui suspenso de ordem. A Fátima caçou o padre, porque eu não quis dar oportunidade para a Fátima. Nós recebemos uma imagem, eu deixei em casa, nunca levei na igreja, porque eu queria que as pessoas não se ajoelhassem diante de imagem de escultura, mas se dobrassem o joelho diante do Deus verdadeiro. Eu queria ser um padre diferente. Construí a igreja, mas não tinha uma imagem. E quando nós recebemos uma de 30 centímetros, ela ficava lá no alto, porque as pessoas não davam nem, quase nem via a coitada. Porque eu ensinava as pessoas que devia dobrar o joelho e falar com Jesus. E aí chegou o dia 13 de maio, e eu resistindo para não fazer a festa de Fátima no dia 13 de maio. O meu bispo lá de Foz do Iguaçu ligava para mim e dizia, eu estou falando com o padre ou com o pastor? Eu dizia, o senhor quer falar com quem? Porque ele chegou um dia na minha casa, nós estávamos com a juventude, mas um povo sentado no chão assim da sala, um som baixinho e a gente orando. Eu estava ensinando os católicos a orar. E ele chegou de surpresa, eu não sabia que ele ia chegar. Ele chegou e ficou parado na porta, né? E quando terminou a oração, ele entrou, boa noite. Aí ele começou a dizer, não sabia se era pastor ou se era padre. Então eu comecei a relutar, não querendo fazer a procissão, porque eu digo, eu não gosto, não sou a favor. Eu ia para as procissões, eu fiz algumas procissões, mas agora eu quero ser diferente. Eu fiz aquela procissão recebendo Fátima, mas um ano depois eu já não queria mais fazer, porque eu tinha descoberto na Bíblia que é pecado. Isaías 45, versículo 20 diz assim, olha, na parte B do versículo diz, aqueles que carregam imagem de escultura rua acima, rua abaixo, e faz promessa a um Deus que não é capaz de salvar, é ignorante. Aí me veio uma ideia. Vou criar aqui primeiro a Romaria das Rosas. Cheguei em casa depois da missa, ele ligou para mim, padre, que história é essa de Romaria das Rosas em Guaíra? Excelência, é porque nós trabalhamos aqui com os plantadores de rosas, eles vão doar para a gente aqui várias dúzias de rosas, e é dia 13 de maio também, é segundo domingo, é dia das mães, nós vamos distribuir rosa para as mães. Não, senhor, eu quero a procissão de Fátima, eu vou aí fazer. Nem perguntou se eu recebia na minha casa, ele chegou lá com o seminário em peso, seminarista, padre, diácono, todo mundo. E quando chegou no ginásio de esporte, lotado o ginásio de esporte, ele falou para mim assim, cadê a santa? Ele disse, olha aí, tanto de santa sentada aí, ó. Eu quero a Fátima. O senhor vai encontrar a Joana, Maria, todo mundo aí. Padre, eu quero a imagem, está lá em casa, então vamos buscar. Eu não vou não, se o senhor quiser, o senhor vai. Ele trouxe nas costas cantando, botou lá, amarrou na trave do ginásio de esporte, essa coitada da Fátima. Tem procissão? Eu digo, tem, sim, senhor. Terminou a missa, ele é a procissão. Aí eu chamei ele assim, vem cá. A procissão de gente saindo do ginásio, olha que bonito. O senhor me aparece aqui com uma mulher e um menino, considere-se suspenso de ordem. Tá bom. Foi suspenso de ordem por causa da Fátima. A palavra de Deus, ela é muito direta. Quando Deus fala com você, através desse livro aqui, ele fechadinho assim é um livro, mas quando você abre é a boca de Deus falando. E no livro de Deuteronômio diz assim, não farás para ti imagem de escultura, nem do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem embaixo das águas. Mas eu fui ensinado assim. E você pega uma criança e começa a ensinar, a criança ela vai crescendo, ela vai se amoldando aquilo que foi ensinado. Então, quando ela descobre uma novidade,
É difícil de aceitar porque você foi preparado daquela forma. Mas um dia eu tive que aceitar que Deus é, que Ele é que é o poderoso. E foi conhecendo a verdade. E eu pude ficar livre do jugo, do peso que os homens colocavam em minhas costas. A teologia católica diz que aqui é a autoridade do padre. Ele tem que usar essa estola. Se ele celebrar alguma coisa assim, ele é suspenso de ordem porque ele celebrou sem poder. Mas se ele botar, ele está cheio de poder. Não precisa nem usar a túnica, só precisa usar a estola, tem poder. A palavra de Deus lá em Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Então por isso, pastor Ademilson, pastores que estão aqui, não precisam disso aqui no púlpito para ter poder, porque todo o poder veio dos altos céus. Então, eu já não preciso usar isso aqui para ter poder, porque todo o poder me veio dos altos céus. Isso aqui é a armadura do sacerdote católico. Eu sei, para revestir da armadura de Deus, eu não preciso dessa armadura aqui. Ó. Depois da minha conversão, eu estou revestido da armadura de Deus. Um bispo italiano me recebeu e disse: olha, eu sei que você é rebelde, mas aqui você vai se comportar direitinho. E ele queria que eu desse aula para os alunos, para os diáconos que queriam ser padres. Eu entrei na sala de aula, tranquei a porta, perguntei aos diáconos assim: tem Bíblia aí vocês? Olhou um para a cara do outro: padre, Bíblia? É, você não tem Bíblia não? Não, senhor. Então aguarda aí que eu vou buscar uma para vocês ali. Abra aí João 3,16. A palavra de Deus está dizendo aí, porque lá era Maria do Socorro, que era padroeira, que não é a Socorro que salva, não, é Jesus. E Deus, quando ele mandou o seu filho, ele não mandou Maria para salvar ninguém. É Jesus o único salvador, vocês têm que ensinar isso para o povo. O seminarista fez assim para mim, ó. Aí o que foi? Está passando mal? Não, o bispo está atrás da porta. E o homem lá encostado. Tocou o sinal, abri, né? Fui lá com muito cuidado, peguei a mão do homem, sua bênção, excelência, beijei o anel. Que bom que o senhor está aqui. Quero o senhor na minha casa. Fui na casa do homem, tomei chimarrão com ele. Ele disse: o senhor é muito bom. Aí levantou, começou a caminhar abraçado comigo. Não, o senhor não é bom não, o senhor é ótimo. Me levou na área, tinha uma igreja evangélica para aquele povo lá. Lá você é bom. Aqui, ou você diz que Maria é quem dá as coisas porque eu tenho cavalo, tenho gado, tenho trator, tenho helicóptero, tenho carro, Maria é que me deu. Eu falei: excelência, mas eu tenho uma preocupação muito grande com a alma das pessoas. Ih, rapaz, você está se preocupando à toa. Se preocupe com a sua barriga e com o seu bolso. Aí eu falei: excelência, mas a Bíblia diz de que vale o homem ganhar a vida inteira e perder a alma. A gente tem que pregar Jesus. Ou você fala que é Maria, do jeito que eu estou dizendo, então você vai embora. Vou lhe dar um tempo para pensar. Tomei a colher de chimarrão, já pensei, vou embora amanhã. Ele virou para mim e disse: meu filho, você é tão magrinho. Falando de Jesus, você vai morrer de fome. Eu falei: excelência, na Bíblia está dizendo que Jesus é o pão da vida. Então eu vou embora. Ele continuou pregando que Maria dava tudo. Já foi. E o magrinho continua. Porque Jesus é o pão da vida. E para onde eu vou, ele não vai. E onde ele está, eu também não vou. Porque Jesus não deixou. Hoje eu sou um ex-padre, mas vocês também é um ex. Ex-candidato ao inferno, Jesus resgatou. Mas eu quero dizer uma coisa, querido. Hoje é dia dos mortos, não é dia dos mortos hoje? Hoje é o meu dia. Hoje é o seu dia? Se não for o seu dia, você vai ver por que é o meu dia. Sabe por quê? Hoje é dia dos mortos e eu morri para o pecado. Você morreu para o pecado? Aleluia! Aleluia! Se você morreu para o pecado, irmão, hoje é teu dia. Nós morremos para o mundo para ressuscitar com Jesus. Então, depois da minha conversão, eu fui a Santa Catarina, o bispo me expulsou, me botou, e eu cheguei em casa, e um dia eu fui na comunidade evangélica Honório Gurgel, e naquele dia o Padre Jesus morreu. E daquele altar do Senhor levantou seu Antônio de Jesus. Hoje, pastor.
Para concluir, queridos, eu estava pregando na igreja presbiteriana lá em Goiás. E uma família se converteu e depois uma senhora chegou para mim e disse: pastor, eu estou muito preocupada porque desde criança que eu sirvo a Maria. E o que eu vou fazer agora? Eu disse: agora a senhora está no meio do povo que serve a Maria. Nós servimos a Maria. Nós entendemos o que ela falou. Estava em Caná da Galileia, acabou o vinho. Ela não chegou para dizer: eu sou intercessora de vocês, deixa que eu resolvo. Ele falou assim: olha, está vendo aquele jovem? Fazei tudo o que ele vos disser. E nós entendemos o recado de Maria, nós fazemos a vontade de Deus e ela se alegra com você. Porque ela não quer adoração nem glória para ela. Maria foi a primeira pessoa a reconhecer Jesus como Salvador. A oração dela foi: a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador. Nós louvamos aqui dizendo: lembre-se do Senhor, Ele te escolheu. Como um dia escolheu a mim, como um dia escolheu a cada um desses irmãos, dessas irmãs que estão aqui. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Essa é a dança da lavadeira. Essa é a dança da lavadeira. Pega a bacia, põe ela no chão. Pega a camisa do seu amigão. Então esfrega, 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 esfrega. Doce, 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 doce. Pendura, 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 dura, dura. Pero, pero. Oh, baby, let my people go. Yeah, 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 yeah. Assim, ó. The bookies on the tables on the bookie. The bookies on the bookies on the table. The tables on the bookie. The bookies on the table. The tables on the bookie. The bookies on the table. The tables on the bookie. The bookies on the table. The tables on the bookie. The tables on the bookie. The bookies on. Então assim eu quero ver. Quero ver. Celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre minha alma promessa o quê? Prosperarei, transbordarei. Na direita, na esquerda, na minha frente e para trás. Na direita, na esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, oh, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, oh, sou abençoado. Vocês estão cansados por todo lado, oh, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, oh, sou abençoado, yeah. Direita, 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 direita. Direita, 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 direita. Vai, 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 vai. Esquerda, 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 esquerda. Esquerda, 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 esquerda. Vai, 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 vai. Direita, 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 direita. Direita, 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 direita. Vai, 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 vai. Tchau, preguiça, tchau, sujeira, adeus, cheirinho de suor. Testa, bochecha, lava o queijo, lava a coxa, lava até meu pé, meu lindo pé, que me aguenta o dia inteiro. E o meu nariz, meu pescoço, meu tórax, meu bumbum e também o fazedor de xixi. Ainda não acabou não, vem cá, vem.
enxugadinha aqui, uma coçadinha ali. Faz a volta e põe a roupa de baixar. Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom. Agora acabou.